bem, ao vivo, diretamente de Coçai, gravação do podcast Diálogos Motiori, ao vivo no Instagram, minha gente. A gente tá chique aqui pra alegria da galera. Carlinhos Villaronga falando por aqui do Diálogos Motiori, o seu podcast pra gente promover boas conversas e jogar sementinhas de transformação nas internets da vida. Hoje eu estou aqui com empreendedoras do ramo da estética. Ah, garoto, coisa chique, porque a gente vai conversar sobre bem-estar, a gente vai conversar sobre autoestima, sobre autocuidado. Afinal de contas, tá chegando o Dia Internacional da Mulher. Muito bem, palma pra mulherada, a mulherada que tá mandando muito bem nesse Japão. E a gente vai conversar sobre autoestima e autocuidado, porque as nossas empreendedoras que estão aqui ao vivo hoje no Instagram, elas estão participando, não, elas estão promovendo uma iniciativa bem legal em março, que elas vão falar a respeito disso já. Mas, por enquanto, eu vou pedir para elas se apresentarem, cada uma dizer o seu nome. Como dizia a ligação a cobrar, diga o seu nome e a cidade onde está falando e diga um pouquinho qual é a sua área de atuação. Eu sei que as suas seguidoras já sabem, né, o que vocês fazem da vida, mas o pessoal que está acompanhando a gente aqui talvez não as conheça. Então, por gentileza, diga o seu nome, a cidade de onde está falando e qual o seu ramo de atuação. Bom, meu nome é Estefânia, eu moro em Handa, já tenho uns 5 anos mais ou menos, mas já estou no Japão, já tenho uns 25 anos e eu trabalho com unhas. Eu trabalho com unhas desde os meus 12 anos. E agora faz 3 anos que eu estou trabalhando só na área das nails. Eu sou Josi, moro em Handa, trabalho com terapia integrativa, tarô. E é isso, acho. Eu já trabalho nessa área há uns 5 anos, porque anteriormente trabalhava como pedagoga. Bom, meu nome é Marta, sou de Takahama. Eu trabalho na área de estética facial, somente estética facial e somente com a marca Menardi, que é a marca japonesa. Ah, agora consegui entender o rolê, agora consegui entender. Eu falei, por que essa moça tem um arroba complicado no Instagram, que eu tava tentando entender, falar, agora faz sentido, porque assim, eu sou conhecida dentro do... É um grupo japonês, eu tô no grupo japonês, eu não tô no grupo brasileiro, né? Que chique. Que chique. E nesse grupo japonês aqui de Handa, eu sou acho que a única brasileira que trabalha fazendo estética e também já como eu posso fazer um grupo de vendas também, então eu estou como gerente. Não é pretensão de abrir um salão, mas eu estou já na equipe do pessoal de Handa já faz praticamente 11, mais de 10 anos. E eu atendo os clientes japoneses aqui em Takahama. Uau, que legal. Eu brasileiras. Meninas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autoestima, a gente vai falar sobre autocuidado e depois a gente vai falar do evento que vocês estão promovendo, que isso é muito importante também. Mas, uma coisa que eu estava pensando hoje no trabalho, eu tenho amigos que já sofreram com a questão da depressão, por exemplo. Né? Eu tenho familiares, amigos. E uma coisa que é muito comum quando a pessoa encara esse processo é você perceber justamente a pessoa abrindo mão do autocuidado. É muito comum você ver homens ou mulheres que tinham todo um asseio assim, com cabelo, com maquiagem, esse tipo de coisa, se tornando pessoas que não cortam mais o cabelo, não se maqueiam, algumas deixam de passar perfume. Em casos mais severos de depressão, a pessoa deixa de tomar banho, não quer comer, ela abre mão dessa questão do autocuidado, né? Foi uma coisa que eu lembrei, né, enquanto eu estava pensando sobre isso durante o dia. E eu queria perguntar para vocês, na opinião de vocês, a gente tem a Josi aí que trabalha mais com essa parte de terapia, como é que vocês veem essa relação da autoestima e do autocuidado? Como é que vocês olham essa questão? Tem relação? Não tem? Qual é essa relação? Enfim, né, eu fiquei pensando muito nessa questão da pessoa enfrentando depressão e abrindo mão do autocuidado, meio como se estivesse perdendo um pouco da sua própria identidade. Mas eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre essa questão de como é que vocês enxergam essa relação de autocuidado, autoestima
Fica à vontade, quem começa, quem termina. A gente tem acompanhado, assim, que nem a gente que trabalha nessa área, assim, que a gente tem contato bastante, principalmente com as mulheres, né? Que realmente, assim, quando a gente está conversando, quando a gente está trabalhando, batendo aquele papinho gostoso com a cliente, a gente sempre acompanha, assim, alguns relatos, né? Que às vezes não tá tudo bem, que ela tá cansada, que ela não tem tido tempo para se cuidar, ou muitas vezes ela não tem nem vontade, na verdade, né? Acho que esse momento assim que a gente está vivendo pós-pandemia e tudo que tem acontecido deixou mesmo a gente muito triste, né? Muitas vezes a gente não tem vontade nem de ir no supermercado fazer uma compra, não tem vontade de sair de casa, né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa consciência de estar trazendo o autocuidado para a nossa vida, para estar se cuidando, para estar melhorando a nossa autoestima, porque às vezes quando eu estou atendendo assim, muitas meninas, assim, de chegar a chorar quando vê uma unha pintada. Nossa, eu não conseguia acreditar que eu podia ficar com a minha unha bonita dessa maneira. Então, eu penso assim, com um simples fazer de unhas, você consegue um resultado tão bom, porque é tão gostoso a gente se cuidar. É gostoso a gente fazer em casa também, né? Uhum. Mas quando a gente vai até um local, assim, que tem uma profissional que possa estar cuidando da gente, a gente se sente acolhida, né? Então, é bem gostoso esse momento. Então, é aquela coisa, se a gente não tem condição de estar pagando, ou mesmo estar comprando os produtinhos mais baratinhos, estar se cuidando em casa mesmo, para que a gente não possa cair nessa rotina, né, de depressão, de não estar querendo se cuidar, de sair de casa. Eu acho importante. Eu acredito muito, né, que o processo de desgastes que tem aqui no Japão pela vida, pelo dia a dia corrido. Muitas pessoas têm muitas horas de trabalho numa fábrica, repetindo os mesmos movimentos, e principalmente o não conversar, né? Acaba que levando as pessoas a ficar mais depressivas, não necessariamente entrar em depressão. E basicamente muitas vêm com um sonho, só que no meio do caminho perde esse sonho, e quando você perde seu ideal, perde seu objetivo, claramente a sua mente adoece, entristece. E aí também tem os filhos, tem a correria de final de semana, você precisa limpar a casa, você precisa fazer um monte de coisa, e você já está cansado, desgastado do trabalho. Então, o que acontece? Essa rotina tão desgastante, maçante, e você não pode não, né? Não tem tempo para você conversar com pessoas, para você trazer novas ideias, acaba que adoecendo. A falta de sol também, a gente sabe, né, que cientificamente sim. provado que a gente tem a perda da vitamina D e que traz, né, a depressão para a vida da gente. O pessoal da Europa, acho que do Canadá, eles chamam de Winter Blue. Isso. Que, né, aqui no Japão a gente também tem um período, né, alguns meses que são assim mais propícios à depressão, né? Uhum. Eu já passei por essa experiência, já fiz acompanhamento psicológico por causa de depressão há uns anos atrás, e era por estafa do trabalho, né? Então a rotina me desgastou tanto que acabei tendo uma estafa. Eu parei no hospital mesmo, achando que eu estava tendo um ataque cardíaco, né? E depois comecei a tratar com um psiquiatra. E realmente, assim, ajudou bastante, só que não foi só isso, porque quando você não tá bem, você pode perceber, você não tá bem, você não quer nem abrir a sua janela, já começa aí, né? Então, sua casa fica mais escura, você não sente vontade de sair, como a Estefânia falou, né? E aí você vai deixando de fazer as coisas que você gostava, você já perdeu aquele objetivo, aquele sonho, já não pensa mais tanto nele. E o que vai acontecendo? Você vai minando a sua autoestima. Por isso que tem a falta de zelo com o cabelo, com os cuidados que antes era normal para você vai deixando de lado. E para a mulher isso é mais impactante, porque quando ela tem filhos pequenos, que é o meu caso, né? Você tem uma rotina tão desgastante
Você parar 5 minutos para você passar um creme assim no rosto é muito, né? Então você acaba deixando de lado muita coisa. Eu fiquei muitos anos, acho que quase 5 anos, sem cortar o cabelo, para você ter uma ideia, né? E aí chega uma hora que ou você faz as coisas sem vontade para começar uma nova rotina que se torne um hábito, né? Ou você vai ficar naquilo, sempre deixando para depois. E se você deixar para depois, cada vez mais vai adoecer, né? Então é isso que eu penso sobre a depressão. É uma coisa que o dia a dia vai acabando trazendo um impacto muito grande na sobrecarga, né, que a pessoa está levando. A perda dos objetivos, dos sonhos, é uma coisa que é o primeiro que acontece, que vai trazendo um negativo para a vida dessa pessoa, né? E então a gente tem que sempre estar olhando na nossa rotina, mesmo que seja 15 minutos por dia, fazer uma leitura, conversar com um amigo, ou então procurar um curso novo, alguma coisa que te agrade, ir para uma academia, né? Não é para ficar saradão ou saradão, é simplesmente para você movimentar o corpo ou fazer uma caminhada, né? E aí você vai produzir hormônios que são benéficos para você, para o seu cérebro, né? Então a gente tem que fazer um pouquinho de esforço para sair, né? Quebrar esse padrão de tristeza que a gente vive aqui no Japão pelo excesso de trabalho, excesso de tudo. Tem a questão do trabalho, né? E eu acho que tem a questão de você ter uma vida social um pouco mais reduzida, né? Porque no Brasil nós somos, sei lá, 220 milhões de brasileiros. Então, qualquer esquina tem uma atividade social na qual você pode se envolver. Pode ser um barzinho, pode ser um pagode, pode ser uma festa de aniversário, uma tarde de futebol, pode ser um salão de beleza, um cabeleireiro, assim, toda esquina tem uma possibilidade de um encontro social e de uma atividade. E aqui no Japão não é assim pra gente, é assim para os japoneses, né? Os japoneses saem, toda esquina eles têm a oportunidade de uma interação social, de uma atividade de lazer, e a gente acaba ficando com essas alternativas reduzidas, né? Às vezes você tem ótimos amigos, que nem eu tenho ótimos amigos, que eu converso pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Um deles mora em Saitama, outro mora em Tóquio, mas eu tô em Shizuoka, eu tô no meio do Japão. Para chegar na casa desse povo é 5 horas de viagem, né? Então a gente cria às vezes também essa questão de você ter amizades muito próximas, o que ajuda, a internet permite isso, mas ficam lá longe, né? Então você acaba não tendo essa interação social, esse negócio de sair com as famílias, os amigos, sei lá. Eu conheço homens que gostam de futebol, por exemplo, não é o meu caso, eu não gosto e sou horrível jogando. Você acha no trabalho, você acha na escola, você acha, sei lá, na sua instituição, na comunidade religiosa que você faz parte, essa galera para você ter esse momento. Aqui para você achar 5 caras para jogar vôlei, ou 10 pessoas para jogar xadrez, ou qualquer coisa que seja, é tudo esparramado, né? Um na cidade vizinha, outro do outro lado, e aquela coisa maluca. Natália Malheiro, a gente também tem, mas não interage com os japoneses, mesmo sem saber o japonês direito. A gente também tem no sentido de a gente tem essas oportunidades, mas dentro do círculo japonês. Sim, a galera que vai para a comunidade japonesa acaba tendo essa vantagem, né? De ter o pessoal do bairro, né? O pessoal do bairro sempre vive fazendo alguma coisinha, né? Faz uma festinha, faz um matsuri, né? Um festivalzinho, uma celebração, sempre tem alguma coisinha. Marta, agora você ficou de fora. E aí, como é que você enxerga essa relação aí de autoestima, autocuidado? Eu vou acrescentar um pouquinho, é tudo que a Josi, a Estefânia falou, e vou acrescentar mais um pouquinho, que a vida da gente tem fases, né? Uhum. E a mulher, principalmente, ela tem uma fase que, ao chegar à terceira idade, ou então, mesmo no decorrer do período, as alterações hormonais também é um fator que acaba influenciando bastante a pessoa a entrar numa depressão, né? Mas realmente tem muito a ver, mas é essa perda de interesse, né? Por algum motivo desencadeia o fato da pessoa ficar em depressão, né? Ou do jeito que as meninas falaram, é aos poucos, né? Então, de repente, é um fato que acontece na vida da pessoa e ela vai estar sempre
vamos dizer assim, batendo na mesma tecla e aquilo vai virando realmente uma depressão. Vira uma falta de interesse, né? De viver mesmo, né? Então, realmente, se você... O que eu penso, o que eu tenho muito em minha volta, a necessidade de conversar, eu acho. Só que quem está em depressão, às vezes, não quer conversar, né? É verdade. Então, não quer conversar, não quer se interagir, mas se ela te dá uma oportunidade, ou ele te dá uma oportunidade de querer conversar, eu acho que a gente tem que estar aberto para fazer isso. Mesmo que deixe a pessoa falando horas e horas, e a gente faz muito isso com as clientes, né? Então, eu acho que é um momento que faz com que ela vá saindo aos poucos desse mundinho que ela entra, né? Antigamente eu falava muito que o depressivo ele é um tremendo de um egoísta, né? Porque ele quer a atenção de todo mundo, né? Para ele. Mas não, é um caso muito sério, é realmente uma falta de interesse. Demora muito para sair. Eu acho que a gente não depende só dela para sair desse momento. Então, à medida que a gente pode ajudar e fortalecer ou sabe, dar uma gotinha ali para ela se interessar em se arrumar, é muito interessante fazer isso. É um trabalho que precisa de rede de apoio, na verdade, né? Precisa. A gente está tratando de um caso específico, né? Você falou, inclusive, dessa questão da idade, né? Menopausa, né? Os homens, a andropausa. Eu ouço muito das mulheres, né, que no Brasil em especial, né, também no resto do mundo, mas no Brasil a gente tem muito forte aquela questão da cultura da novinha, né? Então cada mulher passa dos 40, tem uma crise, porque a gente sabe que a pele muda, a musculatura muda, o acúmulo de gordura muda para o homem também, né? Com 40 anos começa a barriga, o pneu que não vai embora por nada, né? Antes você comia 5 pizzas e estava tudo bem, agora você olha para a pizza já engorda, né? E como a gente tem essa cultura de valorizar muito ser jovem, né? A gente não valoriza o grisalho, a gente não valoriza a ruga, a gente não valoriza o ganhar idade, experiência. A gente coloca isso como uma perda, como prejuízo, e tudo isso vai impactando, né? Você tem as mudanças hormonais, você tem aqui, né? A gente está no Japão, dependendo do círculo que você está, essa restrição de oportunidades sociais de autodesenvolvimento, de desenvolvimento de carreira mesmo, né? Você fica lá no operacional por muito tempo, meio que poda o horizonte. A gente tem essa questão da pouca exposição ao sol, e a gente vai colocando essas camadas e vai contribuindo, eu acho, para a gente enfrentar algumas coisas, né? Na questão do autocuidado. Sei lá, a pessoa se cuidava muito bem no Brasil e veio para cá, a rotina vai engolindo a gente, né? Como a Josi falou, nasce filho, fábrica, e hora extra, e nicotai, né? O turno alternado, e aí fica uma doideira e a gente vai se abandonando, né? A Natália Malheiro, eu acho que na cultura japonesa isso ainda é mais forte. 30 a mais já se consideram velhas. Do Brasil tem, aqui também tem, né? Tanto que a gente vê nos animes e mesmo em lojas, tal, tem muito daquilo da voz ser sempre infantilizada, né? A voz da mulher tem 40 anos, mas se ela quer se tornar mais charmosa, mais atraente, fala mais fininho, né? Fala de maneira mais infantilizada, como que reforçando essa questão da cultura da novinha. Uma curiosidade agora para vocês, meninas, curiosidade para vocês não, uma curiosidade que eu tenho em relação a vocês. Por que vocês escolheram atuar no ramo que vocês atuam? Eu sei que as pessoas da estética, talvez as profissionais do ramo da estética, não entendam a importância que o papel de vocês tem, né? Por exemplo, eu sou voluntário do Instituto e que levou vocês para isso. É porque eu vou ser rica, né? Que não. Pode começar. Para mim, eu acho que é mais esse resgate da autoestima, porque eu acho assim que é uma troca. Uhum. Ao mesmo tempo que você faz o bem, você também recebe o bem, porque é tão gostoso quando eu estou fazendo um pé ali, a pessoa está relaxando ali, falando, meu Deus, que delícia essa massagem. Para mim é tão gratificante eu estar fazendo aquilo e ver que ela está relaxando, que ela está gostando, que ela está se gostando. Então, para mim, assim, é esse resgate mesmo, sabe, de autoestima, de poder estar levando, assim, a beleza, porque beleza é uma arte também, né? Uhum. Sim. Pra mim é isso. A gente não acaba ignorando isso, mas, por exemplo, quando uma mulher brasileira ela faz uma maquiagem no rosto,
a gente evita ou nem percebe isso, mas né, da pintura tribal de uma mulher brasileira indígena. Elas fazem nos braços, indianas também pintam os braços, pintam os dedos, né? Que no caso a gente brasileiro, né, a gente faz uma pintura tribal no rosto, que é a nossa maquiagem, né? E aí tem gente que passa a base nas mãos, muda a tonalidade da pele, muda os contornos, né? É interessante, né? É uma arte nesse sentido, realmente, né? Você tá pintando, tem que saber trabalhar com cor, né? Ver qual é o sentimento que você quer se expressar ali, ou mesmo nas unhas, né? Tem, não sei qual é a técnica que você usa, mas as japonesas fazem para quase uma escultura no dedo, né? Aquele monte de brinco, um monte de coisa pendurada. É arte, né? É muito interessante isso. E aí, Josi, por que você se lançou nessa? Porque você ouviu falar que dava muito dinheiro e aí falou, agora é a minha vez. Sou rica. É isso aí, é isso aí. Agora eu vou ficar milionária. Não, brincadeiras à parte. Eu sempre busquei alguma coisa que fosse do meu sentir, do meu coração, né? Então, quando eu era criança, nossa, há muito tempo atrás, eu sempre pensava assim, quando eu crescer eu vou ser professora. que Então, legal. eu cresci e me tornei professora. Boa. Aí me sentia realizada. E nos primeiros 5 anos de trabalho, eu me senti realizada, estava tudo perfeito. Uhum. 10 anos de trabalho depois, começou assim a sobrecarregar, comecei a ter estafas, entrei em depressão, né? E já não era mais do meu sentir. Eu não fazia aquilo, né, que era dar aulas para crianças com coração, já não tinha mais. E eu sempre busquei isso na minha vida, a minha missão, né? E para mim, a minha missão de vida é levar sempre o bem-estar, é trazer ao conhecimento de si mesmo o que as pessoas são. Eu quero sempre trazer para cada pessoa o melhor dela, porque eu procuro em mim isso o tempo todo. Uhum. Então, é a minha busca interna que me move a sempre desejar e fazer com que as pessoas repensem a vida delas para buscar também a missão de vida delas. Porque eu acho que quando você faz alguma coisa que você ama, não é que você não vai ter desgaste, você vai ter. E pode ser que até mude o seu amor, como aconteceu comigo. Mas eu acabei me encantando. Na verdade, eu fiz um curso de massagem inicialmente, tailandesa, e acabei me encantando pela parte terapêutica. Já na adolescência, eu já tinha feito cursos de saboaria, aromaterapia, que até então era para mim, né, para o meu uso pessoal. Acabou vindo um trabalho relacionado a isso, fiz psicanálise, comecei a atender, né? E acabou sendo a minha nova paixão. Eu ainda sou apaixonada pela mente humana, pela construção do ser. Eu sempre fui movida a isso, né? A busca do o que vai me mover, fazer o meu sentir estar bem, né? Fazer aquilo que o meu sentir manda. E eu acredito que o caminho para a terapia, para a mente humana, né? Sempre, na verdade, assim, depois que eu comecei a fazer curso de terapia, sempre tive vontade de fazer psicologia, mas, né, como estou no Japão, psicologia não dá para fazer por enquanto aqui, fui para psicanálise. E realmente, assim, o estudo da mente, ele me proporcionou, né, um conhecimento de entender a minha própria história, né, de fazer o meu resgate. E através disso eu impactei também, basicamente, aquele ciclo vicioso da minha família foi impactado e transformado, né? Então, assim, eu acredito que através da terapia, através de você doar bem-estar, proporcionar, sabe, o seu ouvido, né? O ouvir as pessoas, acolher e sempre ter uma forma pacífica de conduzir uma conversa é muito importante para que a outra pessoa se sinta bem, né?
E para mim isso faz todo sentido, porque a minha história, a minha vida é cheia de coisas muito negativas, muito ruins, né? E a terapia me fez ver com outros olhos, né? A busca interna sempre faz com que a vida melhore. E para mim é isso. Eu escolhi o caminho da terapia porque é parte da minha busca interna, é o meu caminho, é o meu Ikigai. Muito bem, muito bem. Tá vendo no Instagram? A gente é tudo rebelde. Você derruba a gente, mas a gente volta. É isso aí. Gente, vocês que estão aí nos acompanhando, diz pra gente qual é a atividade que você desenvolve, se você por acaso está aí envolvido no ramo da estética, ou até compartilha com a gente aqui por curiosidade por que você começou a atividade que você desenvolve, o que te levou para esse lugar, né? Só para compartilhar aqui com a Josi, eu brinco com as pessoas às vezes quando eles me perguntam por que eu faço podcast, eu falo que eu faço podcast porque dói. Mas aí eu explico. Porque como a Josi compartilhou, ela tem questões na história dela, que são questões, eu vou chamar de dores, né? E, curiosamente, eu tenho também várias, como qualquer outro ser humano, dores na minha história, né? Experiências familiares, experiências do ambiente social, enfim, tem várias questões que me marcaram. É engraçado que essas questões que dói se tornaram o meu Ikigai. Então, por que eu faço podcast? Eu faço porque dói. E experiências desagradáveis que eu tive, eu gostaria que pessoas não tivessem. Injustiças que eu vejo no mundo e que me doem, eu gostaria que as pessoas não sofressem. E aí, como eu sou um cara que fala muito e gosta de tecnologia, eu encontrei no podcast um caminho de fazer como é que eu posso contribuir para que haja menos dor. Né? Eu faço podcast porque dói. Dói a dor do mundo, dói a injustiça, dói você ver pobreza, dói você saber que famílias se quebram, que gente sofre com doença. Então vamos falar de podcast para falar de bem-estar, de saúde, para a gente pensar sobre a nossa própria história, a história do nosso país. Então, por isso que eu falo que o Diálogos Multiores são boas conversas e sementes de transformação. Né? Esse bate-papo vai deixar algumas ideias na mente das pessoas que são sementinhas, pode cair no coraçãozinho de alguém e dar um brotinho lá na frente. Ah, que coisa maravilhosa. Muito bem, compartilhei, deixa pra lá agora. Gente, Marta, diga, né? Natália Malheiro tá dizendo aqui, levar a nossa voz para o mundo e levando o bem. Muito bem, agora que ela está lá com o podcast dela, o Beleza de Ser, ó. Marketing gratuito aqui, hein, Natália? Tá. Diga, Marta, o que te levou ao seu ramo de atuação? Eu nunca imaginei que eu ia entrar na área de estética. Por incrível que pareça. Realmente eu nunca imaginava. Não, sabe, eu tinha... Não é que eu não gostasse, eu não tinha aquele negócio do toque. Eu não gostava de dar o toque nas pessoas. Eu gosto de conversar. Uhum. Mas o fato de você precisar mexer com a pessoa... Era uma coisa que eu nunca pensei, nunca imaginava, né? Nunca imaginei para mim. Uma curiosidade aqui, podcaster intrometido. Me parece que isso, em parte, também é uma característica do Nikkei, não é? Eu ouço de muitos Nikkeis que essa questão do toque não é uma coisa assim tão... pode ser sua pessoal, mas eu acho que eu ouço de muitos Nikkeis que não fez parte tanto da própria cultura familiar e que não é tão natural para alguns Nikkeis essa questão do toque, do abraço, do encostar. Você acha que tem um pouquinho de curiosidade aleatória aqui, tá, gente? Dessa questão cultural também, ou é uma questão que só é que você se percebe e era estranho? Não, pode ser que tenha, sim. Porque se eu for analisar o meu convívio, né, com a minha família, com os meus, vamos dizer assim, com meus pais, realmente não tinha esse calor, esse carinho todo, esse grude todo do ocidental, né? Uhum. Isso realmente eu não tinha muito em casa. Meu pai, principalmente, era bem mais frio, né? Não em relação à minha mãe. Mãe é mãe, né? Mas realmente existe isso, e a minha filha mesmo fala isso para mim, que eu fui criada de uma forma que não tem esse negócio de ficar toda hora abraçando, toda hora beijando, aquele carinho, tem um carinho, uhum. Mas não é aquele grude que os brasileiros têm o costume de fazer, entendeu?
Então, pode ser que eu traga isso realmente, culturalmente, pelos meus pais, né? Ou pela minha avó, né? Porque eu convivi também muito com a minha avó, né? Então, eu tinha isso. E aos poucos, na verdade, como eu entrei dentro de um salão japonês, eu entrei como cliente no salão japonês. Eu não entrei como querendo fazer estética. Uhum. E à medida que eu estava recebendo aquela massagem, todo o trabalho da estética, da massagem, mais os produtos da Menard, as minhas colegas começaram a perguntar o que eu estava fazendo, né? Acho que estava vendo muita diferença no meu rosto. Aí eu acabei indicando as meninas. Então, eu acabava indicando as meninas para o salão. Eu participava das conversas, porque eu falava um pouquinho mais de japonês, então eu auxiliava na conversa, né? E passou, eu acho que foi praticamente uns 2 anos fazendo assim. E foi na época daquela crise de 2009, 2010, né? Aí a minha gerente, as moças que estavam no salão me falavam sempre, mas Marta, é muito... eles me chamam de Aiko, né, lá dentro. Uhum. Aí eu falei assim, nossa, é Motainai isso. Motainai porque é um desperdício isso. Você vem aqui, você indica todo mundo, você tá fazendo todo esse trabalho de fazer com que a cliente participe aqui e compre, né, os produtos, né? Mas você não ganha nada com isso. Então, aí aos poucos eu fui estudando, né? Aí quando veio a crise, aí a minha gerente pediu, falei assim, aproveita agora e vai lá estudar. Vai lá e coloca a mão na massa. Então, na verdade, começou dessa forma. Então, eu acho que eu acabei gostando de trabalhar com as meninas, no rosto, vamos dizer assim, dessa forma. Foi aos poucos mesmo. Que massa. Eu vejo que a gente acaba auxiliando muito isso, né? Então, às vezes, você acaba descobrindo uma coisa que você tem sem, assim, naturalmente. O que aconteceu comigo foi muito, muito naturalmente. É legal, viu, gente? O podcast é legal por causa disso. Inclusive, vocês já tinham gravado podcast alguma vez na vida já? A Josi já, né? Não. É a primeira vez. É a primeira vez. Ó, que chique, ó. Gravando num ano bissexto. Do dia 29 de fevereiro. Olha que, além de gravar podcast pela primeira vez, grava num dia fresco ainda. Muito chique. Mas foi legal, né? Que a gente tá ampliando um pouquinho a discussão. Eu não imaginei que a gente fosse falar disso, mas é legal ouvir um pouquinho a história, né? Ouvir como as pessoas relacionam, né, as ideias. Mas, enfim, vamos chegar no evento de vocês agora, que é uma coisa muito legal, uma iniciativa que vai acontecer agora no mês de março. Eu quero que vocês contem um pouquinho do que é a iniciativa, do que vai acontecer. Já tô sabendo aqui, spoiler para você, tá, gente? Eu tenho spoiler, elas já estão com as inscrições encerradas para essa edição, mas tem um spoiler bom, que tem lá, spoilerzinho de que elas estão pensando numa segunda edição. Mas eu queria ouvir um pouquinho do que é a iniciativa que vocês vão agora realizar em março, o que vocês vão fazer, por que vocês vão fazer, contem um pouquinho. Então, na verdade, essa iniciativa foi assim, um dia de salão fazendo as unhas, eu e a Josi conversando o que a gente poderia estar fazendo para estar prestigiando a mulher no Dia da Mulher, tá trazendo a autoestima, o bem-estar, falando sobre cuidados, mas a gente começou a conversar, e o que você acha, amiga? Vamos abrir ali umas 10 pessoas e tal, o que você acha? Aí passou um tempinho, eu e a Josi conversando, amiga, tem 40. Eu falei, você tá louca? 40? 40 meninas inscritas. Ela falou, então vamos fazer, né? Eu espero que através desse evento, né, que seja um sucesso para que a gente possa promover outro maior, com mais coisas, assim, mais como fala a palavra? Esqueci. Seja mais intenso, não é essa palavra? Mais elaborado, com mais tempo, para a gente poder promover algo bem legal para as mulheres. Legal. Josi, eu vou pedir para você ampliar um pouquinho, porque eu que estou acompanhando, né, as postagens de vocês, eu sei o que está rolando, mas talvez o pessoal que vai ouvir o podcast lá no Spotify não faz ideia do que a gente está conversando. Conta um pouquinho mais de detalhe, né, o que é esse dia especial, o que vocês pensaram, né, o que vai rolar lá, que eu sei que tem várias coisas, né, não é só
Não sei, pelo que eu entendi, não é só 2 pessoas envolvidas, tem mais gente envolvida, tem mais mãozinhas sonhando isso aí. Conta um pouquinho mais para os nossos ouvintes o que vai rolar lá. Então, a gente se juntou inicialmente, né? Ela e eu, vamos fazer um pequeno evento, né? Para algumas meninas. Uhum. Aí eu convidei Sempre a começa Marta. assim, depois você tá carregando um carro de coisa. Aí eu convidei a Marta, né, para participar, para ensinar os procedimentos com o rosto, com a parte facial, né? A ideia era o quê? Nesse evento vai acontecer o seguinte: já está encerramos, né, as inscrições, porque realmente assim o número de meninas que apareceram foi muito grande. Uhum. Carlos, E aí- era 10. Era 10. Era 10, Carlos. Era 10. Então, mas o mais complicado é que, assim, como a gente vai fazer um spa dos pés, né? E a gente precisa de bacias para fazer o spa dos pés. Faz sentido. Então, imagina as loucas da bacia comprando 40 bacias, né? Tem que comprar aqueles balde grande que faz aquela conserva de daikon. Faz coletivo, né, filho? Não, mas assim, a gente vai fazer inicialmente, né, a apresentação entre as meninas, a Marta, mais a Leiko também, que vai estar participando com a gente, vão estar fazendo os procedimentos faciais, ensinando como deve ser cuidado o rosto da forma correta, uma massagem, né, que ajuda muito, assim. Depois desse procedimento, a gente vai entrar com o spa dos pés e uma meditação guiada no momento do spa, né? Após o spa dos pés, a gente vai ter também um cafezinho, né? Que é de lei, cafezinho é bom. Mas é bom. E esse cafezinho, a gente tem uma colaboradora, que é a Yuki, do Grupo Iná, que vai estar lá com a gente também, com as guloseimas, né? Como patrocinadora, a gente tem, né, a Karine do Arte em Festa. Palminhas. Tem que encher a bola do patrocinador para voltar depois e colocar o din-din. E a Karine é uma linda, né, que sempre está ajudando. Ela vai estar produzindo um painel lá para a gente tirar as fotos, fazer tudo bonito, né? Cuidar da nossa decoração, porque as meninas merecem, né? Com certeza. E temos a Natália também, que vai dar uma palhinha sobre estilo, cores, vai estar participando com a gente. E a Natália nem gosta de cor, essa menina, né? Que tá todo sempre colorida. Não, mas é todo mundo de preto e branco, né? Então, a Natalia também está lá nos ajudando nesse evento, né? Contribuindo lindamente conosco. Muito obrigada, Natália. Né? E era inicialmente para 10, acabou se tornando mais de 30 pessoas. E a gente está feliz, porque realmente a ideia é... Porque a autoestima a gente não cria, né? A gente não dá para construir uma autoestima de um dia para o outro. Uhum. Mas a gente pode resgatar com pequenos, né, detalhes, pequenos gestos. E a ideia desse evento é exatamente isso, é proporcionar um dia diferente para as mulheres. A gente também tem alguns sorteios de algumas empreendedoras que nos cederam brindes, né, serviços e alguns itens mesmo, né? Que serão sorteados entre as meninas participantes. E esse dia vai ser muito especial para elas, onde elas vão receber um cuidado especial com o rosto, né? Um aprendizado para a vida. E também para elas relaxarem, né? Entenderem o benefício que é o spa dos pés, porque é algo terapêutico e que muitas mulheres às vezes pensam que é um luxo. E a gente tem muito disso, de deixar para depois, fazer as coisas pela gente. A vida é tão corrida e a gente vai deixando para depois o cuidado do rosto, o cuidado de relaxar. Simplesmente tirar 15 minutos, 20 minutos para sua mente relaxar é muito importante, não é um luxo, né? Deveria ser uma regra, mas para a gente acaba sendo uma exceção.
e a gente quer trazer esse resgate aos pouquinhos. Por isso que a ideia é fazer outros eventos depois com mais profissionais da área da estética, trazendo os serviços delas, né, para esse evento também e poder aumentar esse número, né, de quase 40 para umas 100, assim. A Marta querendo. Isso que é bom ter uma amiga terapeuta, olha, todo tempo juntinho, né, Marta? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ela coloca nós no fogo, né, Marta? Oi? Ela coloca nós no fogo, né? Nossa, ela me colocou no fogo ali, que eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei pra Leico, contei pra Leico, a Leico falou assim, Marta, não dá. Não dá. Eu falei assim, vamos pensar alguma coisa, pensar em algo. Não, mas dá sim, porque eu acredito muito assim, sabe? Que quando muitas não, né? Mas algumas pessoas se unem para atender uma necessidade que está surgindo, porque pelo que a gente percebeu, assim que a gente postou, porque de um dia para o outro já tinha mais de 20 meninas, né? Uhum. Então, eu postei à noite, quando foi de manhã já tinha mais de 20 meninas. Então, a gente vê que é um aspecto que está carente. Uhum. Carente, às vezes, até mesmo não é só do cuidado, mas também de se reunir, trocar ideias, eu ia dizer isso. conversar. Inclusive, eu acompanho, né, alguns canais que falam de marketing, que falam da mídia, né, que eu trabalho, que é o podcast. E uma coisa que os pesquisadores, não, os especialistas já têm percebido que está tendo uma demanda crescente por encontros presenciais. Né, a galera tá entre escolher, eu vou fazer um workshop online, comprar gravado, a pessoa tá querendo ir, por mais que dê trabalho, né, inclusive as meninas aqui são alunas, muito bem, do curso de vídeo curto lá em Terrache, propaganda gratuita, tcharam! E é isso, né, e as edições que eu pretendo fazer, eu percebi essa demanda também. Lógico que a galera quer, fala, pô, você não tem coisa online pra gente consumir. Mas tem uma galera que fala, não, eu quero presencial, eu quero falar, fazer a pergunta na hora, eu quero olho no olho, né? A gente tomar um cafezinho e comer um bolinho de fubá com goiabada, que é bom demais. Pão de queijo. Pão de queijo. E é isso. Gente, a gente vai aterrissar esse aviãozinho. Eu fico feliz de conhecer um pouquinho mais da história de vocês. Assim, quando a gente for partilhar um café um dia desse num evento por aí, vai ser mais legal ainda. Eu vou pedir para vocês deixarem as redes sociais de vocês. Eu vi que o evento em si não tem uma rede social, né? Tá sendo divulgado no rede social de vocês. Então, pedir para vocês deixarem as redes sociais de vocês. Quem está acompanhando aqui a gravação ao vivo no Instagram já sabe quais são as redes sociais de vocês. Mas quem vai ouvir depois no Spotify vai estar na descrição. Você dá uma olhadinha aqui na descrição. Mas, para caso você não vá mexer na descrição, eu vou pedir para elas falarem as redes sociais delas. E depois eu passo para os meus avisos da casa aqui. Vamos lá. Marta, você sempre ficou a última da fila. Você vai ser a primeira. Agora vai ser a primeira. Diga, qual é a sua rede social? Faz a propaganda. Eu não vou fazer muita propaganda, não. Eu quero agradecer o convite que a Josi e a Estefânia fizeram. Realmente vai ser um desafio. Vai ser um desafio enorme, porque, na verdade, assim, a gente faz o evento grande dentro da Menard japonesa, mas é um evento que tem mais de 20 staffs, né? Pessoas que fazem vários... Né? Cada um tem uma função lá dentro, então vai ser um desafio muito grande fazer uma coisa resumida, mas que elas fiquem satisfeitas, que elas aprendam alguma coisa nesse resumo todo. Para aproveitar o momento, né, Marta? Sim, eu ia falar justamente isso para o Carlinhos. Carlinhos, que ele começou falando sobre a depressão, mas é uma forma de ajudar. Não estou falando que as meninas estão em depressão, mas só que é uma forma de ajudá-las, ou até para a gente, né? Para quem está ensinando também, é uma forma de sair daquele mundinho que a gente está, para expandir um pouquinho, que é a necessidade de fazer isso, né? Então, eu estou fechando agora com você, iniciando sobre a depressão e te dando um pouquinho, uma soluçãozinha. Então, esses eventos realmente são importantes.
A própria empresa que eu trabalho também já está liberando fazer os eventos, lógico, tomando todos os cuidados, porque vendas, você precisa ter o contato, não é só venda pela internet, e esse contato de pessoas é muito importante a partir de agora. E eu queria só acrescentar uma coisa, que a gente estava falando dos cuidados da autoestima, que a gente precisa levar muito em consideração, que é o pensamento, que a gente está lá fazendo, a gente está lá auxiliando com relação ao nosso toque, que é muito importante, o toque é importante, o produto é muito bom, mas a pessoa também precisa ter um esforço também de querer sair daquele ponto que ele está sempre batendo, né? Isso vai ser aos poucos e a gente vai auxiliar dessa forma. Então, eu estou praticamente em Takahama, eu trabalho especificamente com esse produto, e eu não sou muito expert nessa área de divulgação, então, de repente, você pode até me auxiliar, né? Muito bem, muito bem. Eu vou fazer a propaganda gratuita aqui. Gente, acompanhem a Nabecast, porque eu tô criando todo um processo de encontros presenciais em pequenos grupos pra gente aprender a divulgar o produto na internet. Inclusive, a minha esposa, ela me inspirou hoje de manhã, falou: Carlinhos, você tem que preparar alguma coisa para ajudar empreendedoras que têm produtos a divulgar os seus produtos. Enfim, acompanhe, gente. Tem uma comunidade no WhatsApp que eu criei, então vou ter um link aqui na bio do Instagram. Se você está ouvindo no Spotify, o link está na descrição. E eu estou postando dicas diárias, reflexões, pensamentos. É um grupo para pensar. Fique tranquilo, porque esse grupo ele está trancadinho, então só eu tô postando, eventualmente quando precisa de uma interação eu abro, então fique tranquilo que não vai ter aquele monte de foto, aquele monte de mensagem. Normalmente eu posto uma mensagem ou duas no dia, compartilhando algo que pode contribuir. Então, para você, Marta, fica aí o convite para você fazer parte lá do grupo, participar das turmas. A gente teve a primeira turma ali falando muito dos stories, as meninas participaram, vai ter outras, estão pedindo para mim ir para Okazaki, estão pedindo para ir para Guma. A gente vai organizar durante o ano aí para que eu possa atender a maior quantidade de gente possível com esses cursinhos, com as suas aulas. Vai ter agora no dia 10, enquanto as meninas estiverem sendo cuidadas, né, por vocês, eu devo estar, se tudo correr bem e não havendo nenhum imprevisto, em Toyohashi, fazendo um outro treinamento para fazer vídeo curto, ensinando o pessoal a se mover. Enfim, né, para você que está querendo empreender, fica aí a dica adiantada, tcharam, para você poder vender mais os seus produtos e os seus serviços. Josi, diga onde o povo encontra você, e Marta, fique tranquila que o link para o seu perfil no Instagram estará na descrição do episódio. O pessoal vai te achar, tá? Fique em paz. Ok. Josi, antes de Josi falar, Josi, um grupo menor, não precisa ser muito grande. Tá, eu vou providenciar, tá? Sei, Mas agora em diante, Carlinhos, agora em diante não, né? Eu penso que a gente vai existe hoje grupos grandes fazendo eventos, né, com vários colaboradores, né? Eu acho que o caminho é esse, né? É um se unindo e fazendo uma coisa boa, uma coisa legal. Gomes. Meu perfil tá todo bagunçado, mas é @jositerapia. Você me encontra lá no Insta e qualquer dúvida é só entrar em contato. Eu quero só agradecer, né, deixar o meu muito obrigado novamente pelo seu apoio sempre, né? E sinto muito por ter marcado no dia 10, justo no dia do curso. Na verdade, foi a data, né? Eu acho que até talvez para algumas pessoas fosse mais confortável se tivesse marcado daqui 40 dias e tal. Mas o que aconteceu? A Primavera resolveu adiantar esse ano. E eu sei que tem gente que quer fazer videozinho na Primavera. E eu tentei encaixar uma data, porque na semana seguinte é aniversário do meu filho. Então eu vou tentar fazer no dia 10. Né? Eventualmente, se acontecer algum imprevisto, se o pessoal realmente pedir, a gente vai postergar, né? A gente
deixa em off esse dia 10, mas estou esperando, né, a gente conversar aqui com o pessoal que está interessado para a gente estar. Por enquanto está dia 10, então vou ter 40 pessoas se cuidando com vocês e 40 pessoas, não vai dar 40 porque lá nem cabe 40, né, vai ter um grupo pequeno de pessoas ali, 20, talvez 30 pessoas investindo no seu desenvolvimento pessoal também. E se você quer levar esse treinamento para sua cidade, converse com seus amigos, suas amigas, a gente leva também, a gente consegue, viu? Muito bem. Arroba, né, o perfil da Josi também tá na descrição aqui do episódio, tá, gente? Diga aí o seu arroba. O meu arroba é @st_Stefânia Tsunemoto. Estarei aqui em Randa. Quem quiser cuidar das garras, pode me procurar. Cuidar das garras, muito bem, gostei dessa. Muito bem. Gente, você que está entrando aqui, nós estamos transmitindo ao vivo aqui no Instagram, @AnabeCastJP, os bastidores da gravação do podcast Diálogos Mochiori. Teve o Instagram dando golpe na gente, derrubando a nossa live no meio, mas tá tudo gravadinho aqui, vai ficar muito bonito pra galera que vai ouvir isso no Spotify. Caso você não conheça esse trabalho, o Diálogos Mochiori é um podcast que ele se dedica a pensar questões relacionadas ao bem-estar da comunidade brasileira no Japão, tá? Então eu falo muito com terapeutas, com psicólogos, com educadores, com especialistas de outras áreas, com pessoas aqui da comunidade. Então sempre desenvolve um tema, a gente escolhe um tema e desenvolve, como hoje, nesse episódio, a gente está conversando aqui um pouquinho sobre autoestima, autocuidado, pensando, né, nessas empreendedores do ramo de estética que estão aí trabalhando com esse evento especial pelo Dia Internacional da Mulher. Para você que quer acompanhar o meu trabalho, @AnabeCastJP, que é o nome da minha produtora, né? Então a minha produtora, ela produz o podcast Diálogos Mochiori e eu ainda presto outros serviços. No YouTube, @AnabeCastJP, e no Facebook também, @AnabeCastJP. Então Instagram, YouTube e Facebook são 3 canais que você consegue ver qual você gosta mais, né? Escolhe um desses 3 ou os 3, se você gosta. E você pode acompanhar as transmissões dos bastidores. Via de regra, o podcast ele é quinzenal, com o bastidor da gravação transmitido ao vivo. Depois ele é editado, bonitinho, com vinheta e tal, e vai por Spotify para você poder ouvir tranquilo, lavando louça e fazendo a sua limpeza, tá bom? Então você vai encontrar aqui no link da bio do Instagram o caminho para você chegar no YouTube, no Facebook, na comunidade na ABcast no WhatsApp, nos nossos links de afiliado da Amazon, inclusive vai comprar cacareco na Amazon, compra com o link do tio Carlinhos, que você manda um investimento aí, a Amazon investe no podcast Diálogos Mochiori quando você compra por lá e você não vai pagar nada mais por isso, e é muito bom. Eu quero agradecer aqui a Natália Malheiro, que acompanhou a gente bastante tempo, a Giovanna Yoshimoto Makeup. Muito bem, palminhas para essas meninas que eu vi elas interagindo aqui. Nós tivemos cerca de 10 pessoas acompanhando a nossa live, mesmo depois de termos sido derrubados e depois sermos ressuscitados aqui ao vivo, que foi muito maravilhoso. Se você puder, gente, eu vou dar aqui 2 segundinhos para você, dá um print na tela, marca a gente, é legal a gente ter esse registro, né, uma memóriazinha, coloca aí uma palavra de incentivo para as meninas que vão estar ali atendendo as meninas lá do evento do Dia Internacional das Mulheres. As meninas estão brigando aqui, tá muito engraçado. Você que tá ouvindo no Spotify, elas estão tentando fazer um print aqui, estão lutando contra a câmera do telefone. Curso, Carlinhos. Não entendi. Aí não vai dar também. Ai, meu Deus, agora também não aprende direito. Tem que fazer, faz com o dedo assim, ó, um de cada lado assim, ó. Catim. Ah, garoto, a gente é muito bom nesse negócio aí, ó. É só pra quem tá ao vivo que vai entender. Você tá no computador? Você tá no computador? Ou tá Eu não tô no computador. Eu acho que a Natália tá dizendo aqui que ela vai printar. Ela tá dando print lá da tela. Natália, printa pra nós, então. É isso, gente. A gente que faz podcast, a gente se diverte, a gente faz bagunça. E a gente tá encerrando aqui mais uma gravação do Diálogos Mochiori. Uma vez mais dizendo para você, @AnabeCastJP, para você acompanhar não só o cotidiano aqui do podcast Diálogos Mochiori. Eu também estou postando diariamente vídeos curtos, que é a prosa do dia.
eu puxo um tema, deixo uma dica, uma reflexão, passo uma dica que pode ajudar na produção, ou sei lá, alguma coisa que eu assisti que ajude, um cacareco, enfim, sempre tô lá todo dia deixando algo, e você pode participar também da comunidade Nabecast no Instagram, não, no WhatsApp, que é outra rede social, né, no WhatsApp, e ali você recebe também notícias diárias, beleza? Beijo pra todo mundo, meninas, muito obrigado nesse Muito investimento, obrigada. no dia 29 de fevereiro, ano bissexto, a gente é tudo fresco gravando o podcast no ano comprido de 366 dias. É isso, a gente fica por aqui, até a próxima, sayonara! Arigatou! Tchau, muito obrigada. Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.